Saudação, senhoras e senhores, Marcos Kazan de novo, dando sequência ao nosso tutorial sobre Arduino. Hoje eu tenho aí para vocês algumas placas Arduino da minha coleção particular que eu vou utilizar para mostrar qual a diferença entre as placas mais comuns do mercado e como escolher a placa que a gente vai comprar e utilizar nos nossos projetos. Para começar, a gente tem a placa do Arduino Uno, que é a placa mais tradicional, a que a maioria das pessoas utilizam. Eu tenho também a versão antiga dela, a do M9. Qual é a diferença entre essas duas? Bom, primeiro, a do M9 não tem mais em produção, não fabrica mais, você só vai encontrar usada. A diferença entre as duas, basicamente, é que a interface USB delas para o computador, na antiga, utiliza um chip FTDI para simular uma porta serial. Já na Uno, ela tem um segundo processador que tem um firmware instalado que faz a serial por si só. Essa daqui, em alguns sistemas operacionais, precisa de um driver para esse FTDI. E essa aqui geralmente já começa a funcionar assim que você pluga. Além disso, é possível, para quem tem um conhecimento avançado, substituir o firmware dessa interface de tal maneira que o Windows, ou qualquer sistema que você esteja utilizando, vai reconhecer não como Arduino Uno, mas você pode escrever o nome do dispositivo que você está criando. Então, se você utilizar para criar, vou dar um exemplo, você está criando um teclado MIDI que vai ser plugado pela USB, você pode, quem tem o conhecimento mais avançado disso daqui, pode fazer com que apareça lá no driver teclado MIDI. Tá? Então, tem isso aí de diferença. Além disso, tem uma diferencinha também em alguns pinos que existem a mais aqui, que não tem aqui, mas não é nada que afete a compatibilidade. Essa daqui não existe mais no mercado, mas se você conseguiu usada, vale muito a pena, ainda é muito útil. Tá? A gente tem também uma placa Mega, né? Essa daqui também é uma placa Mega antiga, não é das atuais, ela é da mesma época que essa do M9. Ela também utiliza o chip FTDI, diferente das Megas novas, que também são irmãzinhas dessa Uno e tem o processador para fazer a interface. Tenho também aqui um Arduino Nano e um Mini Pro. Esse daqui é o Mini Pro. Tá? E esse daqui é o Nano. Qual a diferença entre esses dois? Esse daqui já vem com a interface FTDI para comunicar com o computador. E esse daqui não. Esse daqui não tem interface nenhuma. A única saída dele é a saída serial, que para comunicar com o computador e gravar o software pela primeira vez, aí, a gente vai precisar de uma interface separada. Isso aqui nada mais é do que um chip FTDI instalado numa placa que eu posso utilizar para interfacear o que eu quiser. Tá? Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro? Bom, esse daqui, por exemplo, é muito semelhante a essas placas maiores. Qual a diferença? Esses dois caras, eles possuem duas portas analógicas a mais, duas entradas analógicas a mais. Se não me engano, o Uno possui 6 portas analógicas aqui embaixo, de 0 a 5, enquanto que esses dois caras possuem 8. Tá? Então, às vezes, se a gente precisa de duas entradinhas a mais, esses dois caras aqui vão ser úteis. A segunda questão é: esses dois caras aqui não possuem a pinagem padrão da eletrônica. O que é isso? Na eletrônica existe um padrão de distâncias. A distância entre dois pininhos desses é de 1/10 de polegada. Isso é 2,5 mm. Eu não sei porquê, mas o padrão Arduino tem um ponto que é aqui, entre o pino 7 e o pino 8, não segue esse padrão.
Então, o que acontece? A gente não consegue encaixar uma placa dessas 3 aqui, por exemplo, numa placa universal. Ela não bate. Já esses daqui batem. Então a gente consegue, fica mais fácil a gente montar um circuito com ela. A mesma coisa, uma protoboard. Ela também segue o mesmo padrão de 1/10 de polegada. Esses caras aqui nunca encaixariam numa protoboard. Já esses daqui encaixam. Se eu soldar os pinos nesse cara, puser aqui, eu consigo utilizá-lo numa protoboard. No futuro eu vou fazer aí um vídeo para vocês explicando como que eu uso uma protoboard, tá? Não se preocupa com isso agora. Mas é uma coisa muito útil pra gente. Mas, então tá. Geralmente nós usamos esses piquinhos aqui quando a gente já tem o nosso produto pronto para ser fabricado. Então eu desenvolvo o produto nessas placas maiores, tá? Placas de desenvolvimento e de aprendizado, e depois que eu desenvolvi o meu software, desenvolvi o que eu preciso para fabricar o meu produto que vai utilizar o processador, aí eu utilizo essas placas que são menores. Se eu precisar de interface com o computador, eu vou usar a mini. Se eu não precisar de interface com o computador, eu uso essa outra daqui, tá? A placa nano. Muito bem. Aí, tudo bem. E beleza, aí você me pergunta, mas Marcão, qual é a diferença entre a Uno e a Mega? Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Bom, acho que já dá pra ver aí a primeira diferença é o tamanho, né? A placa Mega, ela tem muito mais entradas e saídas, tanto digitais quanto analógicas e até saídas de comunicação, do que a placa Uno tradicional. A placa Uno tradicional, ela possui 14 pinos digitais, sendo que, se não me engano, são 6, deixa eu ver aqui na listagem. Sendo que 6 deles são saídas PWM, isso é, saídas analógicas, tá? Mais pra frente eu explico pra vocês o que é um PWM, mas saídas analógicas. Na verdade é um analógico digital, é um pseudo-analógico. Sendo que, então, desses 14, 6 são analógicos e 2 delas são de serial. É a serial que sai do processador, serial nível TTL, que estão ligadas a USB. Então, geralmente, quando a gente não costuma utilizar o pino 0 e o pino 1 nos nossos projetos, porque eles já estão ligados na USB. Enquanto a gente estiver trabalhando com o computador, eles vão ficar ocupados. Mas tem maneiras de se trabalhar. E tem também, na placa Uno, 6 portas de entrada analógica. Mais pra frente eu explico para vocês a diferença entre analógico e digital, mas ela tem 6 entradas para quem precisar. Elas também podem ser utilizadas como entrada e saída digital, caso não esteja sendo utilizado o sinal analógico, tá? Então, além das 14 digitais que eu falei aqui em cima, ainda tem mais 6 que podem ser utilizados como digital se quiser. Já a placa Mega possui 54 portas digitais, sendo que dessas 54, 15 são saídas PWM, então saída pseudo-digital. Ela ainda tem, se não me engano, 4 portas seriais. Deixa eu contar. Isso, ela tem 4. São 4 ou são 3? 1, 2, 3, 4. Isso, ela tem 4 saídas seriais. Mesma coisa, pino 0 e pino 1 estão ligadas ao USB. Tá? E ela possui um total de 16 entradas analógicas, que também podem ser utilizadas como digital, mas ela possui 16. Então é aquele negócio, se para um projeto muito específico eu preciso de mais portas, mais entradas, mais analógicos, mais sei lá o que, aí pode ser que eu precise do Mega. Além disso, o Mega também possui mais memória, tanto memória RAM para variáveis, quanto memória para software e memória EEPROM, que é aquela memória que eu consigo gravar e fica gravado depois que eu desligo. Tá? Então o Mega ele é mais robusto em todos os aspectos. Porém, ele tem algumas desvantagens para quem vai trabalhar pela primeira vez.
Alguns shields, geralmente aí quem vai aprender vai utilizar, né, alguns shields aí para, né, shield é esse carinha que a gente encaixa em cima, que ele vai aumentar a funcionalidade do nosso sistema. Alguns shields para o Mega eles precisam ser alterados. Esse daqui é um deles. Esse daqui é o shield Ethernet para a gente ligar no roteador. Ele é diretamente compatível com Uno ou com 2009. Mas, para eu utilizar no Mega, tem pinos deles que precisam ser alterados. Então, para quem ainda não tem muita habilidade com eletrônica, não tem muito conhecimento, isso pode ser um pouquinho complicado. Então, basicamente, para quem quer aprender, quem está começando aí, vai de Uno, não tem erro. Quem já tem algum conhecimento, aí avalia se o Mega vale a pena ou não, ou se talvez até o Nano vale a pena ou não. Quem já trabalha com eletrônica talvez possa preferir para poder colocar direto na protoboard. Tá? Mas, de qualquer maneira, existe a ProtoShield, que é um shield protoboard que vai em cima do Arduino e que a gente costuma ou colar uma mini protoboard em cima, ou a gente não cola a protoboard e solda os nossos componentes nela, fabricando o nosso próprio shield. Deu uma travadinha aqui, isso. A gente solda os nossos componentes fabricando o nosso próprio shield. Eu vou explicar mais pra frente no outro vídeo como se utiliza a protoboard, como que a gente interfaceia componentes externos aqui, como LEDs, transistores, botões, potenciômetros, até outros CIs e tudo mais, tá? Muito bem. Além dessas placas, essas são as placas principais, né? Então, Uno, Mega, Micro, Nano, beleza. Além desses, existem mais algumas outras placas, para quem olhou no site. Existe, por exemplo, o Arduino Leonardo, que ele é muito parecido com o Uno. A diferença é que a interface USB vai direto no processador. O processador conversa direto com o computador. A Leonardo ela é útil para quem vai fazer qualquer tipo de equipamento que vá trabalhar como se fosse um mouse ou como se fosse um teclado, mas é uma coisa um pouquinho mais avançada, eu não sugiro para os iniciantes. Existe também uma placa chamada Micro, que ela é muito semelhante à Nano, mas ela segue a mesma ideia do Leonardo. A interface USB é ligada direto no processador e o processador ele é capaz de se passar por um teclado ou por um mouse para o Windows. Existem também algumas outras, como a placa Dui, que ela possui um processador ARM, também não é uma coisa para iniciantes. Existe a Yum, que é uma placa feita pensando aí em internet, Ethernet e tudo mais. Também não é uma coisa para iniciantes, é uma coisa para quem já sabe o que está fazendo. Existe a placa Arduino ADK, ela é muito parecida com a Mega, tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo layout, mas ela possui também uma segunda porta USB, que é um host USB, para a gente comunicar com Android. Tá? É uma coisinha um pouquinho mais avançada. É legal para ser tipo uma segunda placa, terceira placa, depois que a gente já domina a placa Uno. Tá? Deixa eu ver aqui no site se tem mais alguma coisa para falar. Existe também uma plaquinha chamada LilyPad, que é para gadgets que a gente utiliza na roupa. Tá? Deixa eu ver se existe mais alguma interessante que vale a pena comentar. Não tem mais nada que vale a pena comentar agora. Tá? Então basicamente é isso. Tá começando? Compra uma Uno. Depois que já dominou a Uno, aí vê se sentir que precisa de mais portas para os seus projetos, vai numa Mega, ou vou desenvolver aí um projeto que eu quero colocar no mercado para vender, aí para fazer placa eletrônica, ficar tudo mais compacto, Mini, Nano, Micro, essas são as placas. Tudo bem? Espero que isso tenha servido para clarear um pouco as ideias aí, para conhecer um pouco melhor sobre a família. Tá? Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aí embaixo, segue o canal, não esquece de clicar no link do patrocinador para eu continuar fazendo os vídeos legais aí para vocês. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo, eu vou ter o maior prazer em tirar a dúvida de vocês.
Um grande abraço e até a próxima.